Estadual. Boa noite. Boa noite, Lazer. Boa noite, João Ricardo, companheiro de lutas associativas, Dr. Jorge Maciel, da OAB, deputado Marquesan, satisfação, telespectadores. Eu acho que a comparação inicial, já que começo falando sobre isso, com a Alemanha não é uma boa comparação com os magistrados pelo número de processos que julgam. Então, eu acho que um juiz da Alemanha não deve trabalhar em 10% dos processos, da quantidade e da complexidade dos processos que trabalha um juiz estadual do Rio Grande do Sul ou um juiz federal. Acho que a oportunidade do aumento federal, que me parece que seja uma das questões principais a ser postas aqui, além do que esclarecer que esse aumento de esse pessoal de 56% é para os servidores do Judiciário Federal, não é para os magistrados, nem para o Ministério Público e muito menos para o Estado do Rio Grande do Sul. Ainda olhava aqui nos e-mails recebidos aqui, e é um cálculo fácil de fazer. Se a remuneração do Supremo hoje é em torno de 26 mil e ela vai chegar em torno de 30 mil, por certo que se enquadra naqueles 12% que estão tentando buscar, que é um resgate da inflação para a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Acho que a questão da oportunidade do aumento dos deputados federais tem duas questões a ser postas. Primeiro, uma é obrigatória. Por quê? Porque é o final de uma legislatura. Então, sempre ao final de uma legislatura, se vota o subsídio da legislatura seguinte. Então, é obrigado a fazer essa reposição. Segundo, acho que se o momento poderia ter sido melhor, se o Congresso tivesse avançado antes das eleições na questão da reforma política, na questão da reforma tributária, efetivamente teria muito mais legitimidade para postular um reajuste de salários, tendo resolvido e encaminhado questões que são de base e são fundamentais para a sociedade brasileira. A questão do financiamento público de campanhas, né? Nós vivemos de novo uma campanha eleitoral, de novo a complexidade de financiamentos, a discussão, a possibilidade muito concreta de corrupção e a questão tributária, né? Que poderia haver uma decisão muito mais célere. Acho que se perdeu uma oportunidade fantástica com a popularidade que o presidente da República tem de fazer aprovar essas reformas, seria uma oportunidade melhor. Só que eu tenho percebido, assim, nessas andanças enquanto presidente da associação, que nos dá uma atividade política e uma convivência com o parlamento gaúcho e nacional, que eu acho que uma coisa tem que ser considerada. Qual é o valor desta função do parlamento? A função do parlamento, ela é essencial para a democracia. Se ela é essencial para a democracia, num Estado democrático de direito, nós temos que dar o valor devido. O valor devido na reposição do trabalho do parlamento, ele tem que ser através de subsídios justos, mais adequados. Por quê? Porque eu tenho visto, assim, dessa semana estive na Assembleia Legislativa, e claramente que a gente acaba conhecendo alguns parlamentares, aquele parlamentar sério, honesto, dedicado, ele está hoje com dificuldades financeiras. Certamente com dificuldades financeiras, e eles claramente nos expõem. Pô, olha, com esse subsídio pago aos deputados estaduais aqui e federais, não há como ter uma vida digna, que é a necessidade de representação que esse cargo tem. Então, acho que muitas vezes se trabalha essa questão salarial sempre da forma depreciativa, sem relevar qual é o fundamento, qual o valor daquela função? Parlamentar, magistratura, Ministério Público, funções de Estados e da democracia, funções indispensáveis. Os salários atuais dos deputados, e eu posso pegar aqui do presidente da República, do governador, são salários fictícios. Hoje o presidente da República, eu tenho aqui, 11.420, salário bruto. Isso é uma hipocrisia. Ministro de Estado, 10.748, salário bruto. Por que eu chamo a atenção bruto? Porque aqui esse desconto em torno de 39%. Isso aqui é uma hipocrisia, achar que um presidente da República, um ministro de Estado, vai ter condições de sobreviver de uma forma adequada com isso. Aí vem o carro, a casa, a segurança. Então se começa a migrar para outras situações que quando alguns chamam de penduricalhos, né? Para suprir exatamente essa necessidade. Não é nova a ideia de um subsídio mais justo para os parlamentares, com o qual sempre houve uma concordância por parte do Ministério Público, inclusive em nível nacional. Me lembro que no ano passado, ainda lá nas lutas pela CONAMP, nossa Associação Nacional de Classe em Brasília, nós chamávamos a atenção de que os parlamentares deveriam ter um subsídio igual
os federais, ao do ministro Supremo. Porém, teriam que abrir mão dessas outras parcelas. Verba de gabinete, verba de telefone, verba de correspondente. Aí sim se teria uma remuneração clara, transparente, adequada e não com subterfúgios que acabam se transformando em remuneração, porque hoje essa verba de gabinete, né, ela não paga imposto de renda. Então, aí o parlamentar contrata os servidores com base nessa verba. Nós achamos que o gabinete tem que ser composto com verba do orçamento do legislativo e não da verba de gabinete do parlamentar. Então teria que ter uma composição lá. Qual é a necessidade do parlamentar? 3, 4, 5 servidores, não sei se são isso. E esses servidores teriam que ser pagos pelo quadro. Mas, assim. Mas essa verba do gabinete? É assim, é assim. Não, mas dentro dessa verba. Não, a verba é recurso público, que é direcionada. Não, mas ela é direcionada, né? Sim, mas não entra na remuneração do deputado. Mas é comandada pelo deputado. Mas ela é comandada. É um cargo em comissão. Bom, né? Bom, o senhor vai continuar, vai abrir o próximo bloco. E até eu já vou lhe deixar uma pergunta, doutor Marcelo. Na verdade, nós não estamos discutindo aqui o salário dos ministros de Estado. Não estamos discutindo o salário do presidente da República, porque realmente o que é dado a conhecer é irreal, pelas tantas benesses que ele tem e vantagens, etc. A rigor, nós estamos discutindo aqui hoje o que é pleiteado para Parlamento e para Judiciário e Ministério Público, que são realmente salários muito diferentes do funcionário público comum. E quando o senhor realça aí a importância num país que zela pela democracia, eu queria lhe deixar pendente a pergunta, o seu conceito sobre o Congresso Nacional. Se o senhor acha que o Congresso Nacional é hoje um Congresso que satisfaz as expectativas e necessidades da população. Se é um parlamento operoso, se é um parlamento renovador que atende às reformas necessárias, se é um parlamento honesto, que, portanto, faça jus a esta remuneração pleiteada de R$ 30.600 por mês. Porque aí nós entramos de rijo naquilo que nos propôs o programa. Doutor Jorge Fernando Estevão Maciel, vice-presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Qual é a opinião que a OAB, não só a sua particular, mas que a OAB tem a respeito desse tema? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite ao doutor Marcelo, doutor João Ricardo, deputado Nelson Marquesan Júnior. Gostaria de inicialmente, Lazier, justificar a ausência do nosso presidente, doutor Cláudio Lamac, que fez os maiores esforços para estar presente, mas estava em Brasília, em atividades da ordem, e não conseguiu chegar a tempo a este programa. Por isso estou aqui com esta missão de representar a instituição. E quero deixar bem claro que as minhas manifestações serão sempre institucionais, não pessoais. Não pessoais, né? Exatamente porque e o Lamáquia tem feito isso em todas as vezes que compareceu a este programa, sempre manifestando a posição institucional. A Ordem já tem, muitas vezes, debatido este assunto, muitas vezes se manifestado publicamente sobre essa questão. E eu acho que nós temos que, nesses debates, retirar ou procurar, na medida do possível, evitar as questões mais passionais, as questões pessoalizadas, e procurar ver a coisa de uma maneira sistêmica. Eu acho que nós temos que analisar qualquer demanda dentro de um quadro maior, e não em questões compartimentadas. Um ponto que me parece essencial na análise dessa situação é justamente que, veja bem, está se debatendo, na verdade, o que está em análise no Congresso Nacional e que foi, inclusive, destacado pelo deputado Cândido Vacareza, líder do governo na Câmara dos Deputados, inclusive dizendo que este reajuste não será votado nesta legislatura, né? Aí o que acarreta isso? Não sendo votado o aumento
dos servidores do Judiciário, e o doutor Marcelo destacou bem, o que está em tramitação é uma proposta do Supremo Tribunal Federal que propõe um aumento salarial de 56% para os servidores do Judiciário. O projeto está em tramitação desde o ano passado, como mencionou o doutor João Ricardo, e sua aprovação poderá resultar num gasto adicional de 6,4 bilhões. Né? Agora, o que acontece? Como ao longo do tempo foi se criando uma relação de dependência, né, e ancorada no vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer aumento nesta remuneração acarreta um efeito cascata e aí reflete na magistratura estadual e também nos parlamentares. Né? Então, é essa questão que nós temos que analisar, quer dizer, ver todo esse contexto. E um outro ponto também, e que foi mencionado no teu pronunciamento inicial, na abertura do programa, é essa diferença abissal que existe entre a maior e a menor remuneração. Né? É claro que nós reconhecemos que os magistrados, que os parlamentares, os membros do Ministério Público, enfim, exercem funções de enorme relevância, de enorme responsabilidade na estabilidade democrática do nosso país. Mas nós temos também que ver que os professores, os policiais, os funcionários da saúde também exercem funções extremamente importantes para o bem-estar da nossa sociedade. E acredito que é nesse contexto que nós temos que analisar toda essa polêmica. Pois não. O governo está propondo, doutor Jorge Fernando Maciel, o governo federal está propondo o reajuste do salário mínimo para R$ 540. Ora, R$ 540 para o salário mínimo dos brasileiros, na comparação com o que pleiteia o Supremo, 30.600, dá uma diferença de 56 vezes. 56 vezes a diferença. Eu vou fazer o intervalo e recomeçaremos pelo doutor Marcelo Dornelles, porque esta questão não é nova, é uma questão que se arrasta há anos. E todo fim de ano ela se reabre, porque é hora de discutir o salário dos poderes. O nosso telespectador pode continuar opinando pelo conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Voltamos.